Informações. Agora vem cá, vamos para a notícia, não? Você lembra daquele duplo homicídio, mãe e filho? Esse crime aconteceu numa propriedade rural, numa fazenda, semana passada em Flores da Cunha, na Serra. Pois a polícia prendeu um suspeito de cometer esse crime, hein? Quem traz mais detalhes ao vivo é o repórter Eduardo Carvalho. O Eduardo está travado. Ah, não, já está aqui, ó. Eduardo já está firme e forte aqui para a gente poder conversar a respeito desse fato. Nós noticiamos o caso na sexta-feira e praticamente no mesmo dia a Polícia Civil chegou até um dos autores, né? Se eu não me engano é um adulto e o outro menor, é isso, Edu? Boa tarde, agora sim. Exatamente, Mota, agora sim, boa tarde para você e para todos que... Eita, tá dando uma travadinha aí, ó. Vem comigo aqui. Pode voltar comigo aqui, ó. Pode voltar para mim aqui, Chiclé, por gentileza. Né? Me dá as imagens do local onde aconteceu o crime. Aí está a propriedade rural que fica no interior do município de Flores da Cunha, lá na Serra Gaúcha, né? Local onde primeiro foi encontrado o corpo do filho. O filho foi a primeira vítima a ser encontrada. Aí depois, horas mais tarde, se não me engano, o filho foi encontrado nas primeiras horas da manhã ou à noite. Aí depois, no outro dia, o corpo da mãe foi localizado. E alguns objetos foram subtraídos, desapareceram do local. Desapareceram aí da sede da fazenda onde aconteceu esse fato, lá em Flores da Cunha. Posso dizer fazenda, mas é mais uma chácara, né? Não chega a ser uma fazenda. E a polícia vinha investigando o caso aí desde o meio da semana, quando os corpos foram localizados, e nós noticiamos na sexta-feira, por volta do que? Era uma e pouco da tarde, né? 1h30 da tarde, e cerca de 4 horas depois, a polícia conseguiu chegar até os autores deste crime e esclarecer esse duplo assassinato. E vamos verificar com o Eduardo Carvalho se realmente a tese que a polícia levantou inicialmente, ela se confirmou, né? De um latrocínio com 2 vítimas. Agora sim, Edu, está tudo sinal restabelecido. Boa tarde. Agora sim, Mota, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A polícia já tem 2 pessoas presas nesse caso que chocou a Serra Gaúcha no final da semana passada. Entre os presos está um menor de idade, um adolescente de 17 anos, ele que é filho de uma das vítimas. Ele é filho de Olir Dalsoglio, de 54 anos, que foi encontrado morto junto da mãe, Maria Orso Dalsoglio, de 75 anos. Esse adolescente de 17 é filho de Olir e junto com ele foi preso um homem de 33 anos, que seria o comparsa. Tudo indica para a Polícia Civil neste momento que não foi um latrocínio, mas sim um duplo homicídio com o objetivo de obter a herança deixada pela avó e pelo pai. Isso teria sido a motivação desse jovem de 17 anos que junto de um comparsa teria matado o pai, o homem de 54 anos e a avó de 75. O jovem já foi encaminhado à fase, deve ser ouvido pela polícia no começo dessa semana e o outro suspeito também está preso preventivamente na penitenciária estadual de Caxias do Sul. Essa investigação da polícia foi rápida, eles já foram presos no final de semana, contou com a análise de câmeras de monitoramento. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, Mota, que a polícia procuraria por imagens da residência. E essas imagens foram encontradas e serviram muito para identificar os 2 possíveis autores desse crime. Os 2 já identificados, já estão presos e agora a polícia busca entender exatamente qual foi a dinâmica. A suspeita é de que eles tenham invadido a propriedade da família, executado tanto a Dona Maria quanto o Olir e depois levado uma motocicleta e também um trator. Além da herança, os 2 gostariam também, conforme as investigações da polícia, de bens, de imóveis que pertenciam na verdade, às 2 vítimas. A suspeita é de que eles tenham levado a motocicleta e o trator para tentar passar para a polícia de que foi um latrocínio e se esconder. Mas agora a polícia já descobriu que não se tratava de um latrocínio. As imagens de câmera de segurança que não serão repassadas pela polícia, mas foram fundamentais nesse trabalho. Lembrando que os corpos foram localizados pela Brigada Militar a partir do final da tarde de quinta-feira
e também na manhã de sexta. O trabalho de investigação, que contou com a Polícia Civil, Brigada Militar e também com o trabalho do Instituto Geral de Perícias, ainda não está clara a causa da morte, mas a gente lembra que foi encontrada uma enxada com sangue na propriedade onde os dois corpos foram localizados. Então, essa deve ter sido a arma utilizada no crime, que segue sendo apurado pela Polícia Civil. No prazo de 30 dias, esse inquérito deve ser remetido ao Poder Judiciário. Mota. Ô Edu, só para recordar um pouco aí, eu não me lembro exatamente se foi você ou foi o Matheus que deu a notícia na sexta-feira. Foi você ou foi ele? Fui eu mesmo, Mota. Então você deve se lembrar muito bem que eu falei sobre aquele negócio, né? Isso daí é um aprendizado que eu levo comigo há 32 anos. Logo no início de carreira no jornalismo, eu ouvi essa frase de um verdadeiro pai que eu tive aí na profissão, né? Um radialista, jornalista, Absair Rocha. O Absair hoje está com 90 anos, mora lá em Santos, no litoral de São Paulo, é um querido, é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira profissional. E o Absair, ele costumava me dizer o seguinte: duvide, questione tudo que parecer muito óbvio. Tudo que parecer, não, foi isso e não foi outra coisa. Você lembra que eu falei sobre essa questão na sexta-feira ainda, Edu, né, do cenário, do suposto latrocínio, do fato de ter levado um maquinário, né, um trator e uma motocicleta que, não, bom, a moto é mais fácil de colocar para revenda, mas um trator é difícil de passar despercebido. E eu tinha comigo alguma coisa, eu não tenho bola de cristal, não sou profeta, nada disso. É a experiência que a gente adquire ao longo dos anos na profissão. Mas eu achei que estava muito estranha a história. E eu pensei comigo, eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu falei, tem coisa de herança nessa história. Tem coisa de dentro da família ou de alguém conhecido por trás desse crime. Infelizmente ou felizmente, né? No caso, eu acabei acertando o meu palpite, mas infelizmente para a família, esta senhora e o filho dela foram mortos pelo neto e a outra vítima pelo próprio filho. Aí as duas vítimas, ó. Que barbaridade, né? Guri de 17 anos foi o mentor intelectual desse duplo assassinato, tudo para ficar com a herança do pai e da avó. E o outro, qual seria a relação desse menor com o outro assassino, Edu? A gente não tem essa confirmação ainda, Mota, mas esse homem de 33 anos, ele teria sido um comparsa, teria feito o crime junto com esse jovem de 17 anos, inclusive para poder executar as duas vítimas no mesmo momento. Eu lembro que você mencionou, sim, na última sexta-feira, de que parecia muito óbvia essa hipótese de latrocínio, e foi isso que a Polícia Civil conseguiu verificar ao longo do trabalho de investigação, porque só havia sido levado uma motocicleta e também um trator, um maquinário que estava nessa propriedade. Não tinha informação sobre outros bens materiais, bens que estavam dentro da casa, o próprio carro de uma das vítimas, o carro da Dona Maria, também não foi levado. Então eram várias pistas, vários indícios para a Polícia Civil de que não se tratava realmente de um duplo latrocínio, mas sim de um duplo homicídio, de crimes com outra motivação. E aí essa parte familiar ficou evidenciada para os agentes a partir do momento em que o jovem de 17 anos foi identificado pelas imagens de câmera de monitoramento. Ele que é filho de uma das vítimas, do Olir, neto da Dona Maria, e segundo a... ele queria a herança. Calma que a gente volta. Propriedade rural e com os imóveis que fazem parte da família. Mota. É lamentável, né? É como eu sempre falo, né? Se acontece isso no âmbito familiar, dentro de uma família, o amor está esfriando mesmo, né? O pessoal está sem Deus, completamente sem Deus no coração. Quando eu falei sobre a relação do menor com outro assassino de 33 anos, eu não estou falando da possibilidade apenas de uma relação amorosa. Estou falando de uma relação de amizade, ou no caso aí uma relação só, né, focada no crime cometido contra o Olir e a mãe, e também a mãe dele, a Dona Maria. É lamentável que esse crime tenha acontecido, mas parabéns para a Polícia Civil lá de Flores da Cunha, que praticamente rachou o caso em questão aí de dias, né? 2 ou 3 dias, foi na quarta-feira
que aconteceu, de quarta para quinta teria acontecido o crime, aí na sexta-feira houve a divulgação e de sexta para sábado o caso foi completamente solucionado. Parabéns, cadê os aplausos aí, meu querido maestro? Vamos aplaudir o trabalho aí da Polícia Civil lá de Flores da Cunha. Parabéns. Tomara, né, Eduardo, que o menor fique aí internado na fase, o tempo máximo de internação para um menor infrator é de até 3 anos, e no caso do maior, né, a pena que ele pode pegar aí, dependendo da dosimetria dada pelo juiz, tenho a certeza absoluta que será condenado, mas ainda em fase de inquérito policial, ele é tratado como suspeito, mas assim que for julgado, pode pegar uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. Mais algum detalhe, Edu? É importante destacar então esse prazo da Polícia Civil, em até um mês esse inquérito deve ser remetido. As investigações continuam para tentar deixar claro se houve participação de outras pessoas ou se são somente esses 2 homens que foram presos. Mota, o trabalho continua, portanto, na delegacia de Flores da Cunha. É importante, né? É importante descartar qualquer tipo de chance de ter uma terceira, quarta, quinta, outras pessoas envolvidas nesse crime maquiavélico elaborado, né, por um parente das vítimas. Bom, guri de 16, 15, 14 anos aí, né, verdadeiros monstros na arte da maldade e da crueldade. Obrigado, Edu, até daqui a pouco. Olha, um jovem de 18